Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 27, itens de 9 a 13, ação da prece, transmissão do pensamento. Mas antes vamos iniciar lendo do livro Fonte Viva, mensagem 149, no culto à prece. Diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então vamos agradecer ao Pai misericordioso por estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, buscando através do Evangelho de Jesus o entendimento, a força, a coragem para darmos continuidade na nossa caminhada, na prática do bem, do amor e da caridade. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bem, então, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ser por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, fala recorrendo a intermediários, intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro item, nós vamos compreender que nós temos três maneiras de orar, de fazer as nossas preces. Nós louvamos, nós pedimos e nós agradecemos. Como nós somos ainda um pouco atrapalhados nessa encarnação, se a gente observar bem o que acontece nas nossas preces, nós mais pedimos do que louvamos, do que agradecemos. Somos eternos pedintes. Sempre estamos pedindo, que é uma forma de orar. E muitas das vezes esquecemos de agradecer essas oportunidades que são nos dadas na vida, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, para que a gente possa crescer. E esquecemos de louvar a misericórdia divina, ao Deus nosso Pai, pela bênção de estarmos aqui reunidos. Vejam só como é que nós ainda estamos atrapalhados. Mas mesmo assim, nós vamos caminhando. Então, podemos orar louvando, pedindo e agradecendo. No item 10, nos diz assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece
explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhado no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então, bora procurar entender um pouco, né, de como é que a prece acontece, como é que é essa ação da prece, né, como é que ela se transmite. Então, o Espiritismo nos veio, né, através, né, de Kardec, né, dos bons espíritos, né, que foram mostrando, né, como é que acontece, né, que a prece, né, ela, através desse fluido universal, né, ela vai sendo encaminhada, digamos assim, né? A gente vai compreender a ação da prece quando a gente consegue entender que nós estamos mergulhados nesse fluido universal, né, que ocupa todos os espaços entre os seres encarnados e desencarnados. Né? Neste mundo, dentro da atmosfera, onde nós estivermos, nós estamos imersos nesse fluido universal. Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, e relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas ao que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem, por fim, materializar a prece, mas tornar-lhes inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar submetida à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, como é que esse fluido, né, que nós estamos imersos, né, como é que isso funciona, né, na prece, né, na oração? Né? A gente já sabe, né, que a prece é uma emissão do nosso pensamento, né, é uma invocação através do nosso pensamento, né, que se estende e chega até aos bons espíritos, né, quando nós estamos com o nosso coração elevado, quando nós temos qualidade na nossa prece, que nós já trabalhamos lá logo no início do capítulo. Né? E ele fala que, sendo o veículo do pensamento, né, como o ar o é do som, então como é que a gente pode entender isso? Quando o som se propaga no ar, né, ele está limitado, né, ele está circunscrito. Por exemplo, né, quando a gente liga uma rádio, né, FM ou AM, né, que a gente sintoniza, né, ele capta essa transmissão, né, e se expande, e que todos nós que estamos sintonizados naquela emissora, né, todos nós escutamos a mesma coisa. Né? Assim que funciona o rádio, o som, né? Na rádio. Né? Mas vejam só, mas quando nós estamos dentro da cidade, ela tem uma potência, né? Ela tem uma transmissão melhor. À medida, por exemplo, que a gente vai saindo da cidade, vai entrando numa estrada, por exemplo, né? A gente percebe que determinadas emissoras, né? Elas vão perdendo, né, a conexão. Você não consegue, começa a ter os ruídos e acaba no momento que você para de ouvir. Né? É porque ela está circunscrita àquele espaço, ela só alcança aquele espaço, o que não acontece com as nossas preces,
que através desse fluido, né, que nós estamos imersos, ela vai até o infinito. Ela se comunica entre encarnado com desencarnado. Ela alcança lugares que nós nem imaginamos, né? Então, por isso que às vezes a gente fica pensando assim, mas como que vão ser ouvidas minhas preces? Eu estou aqui, né? Como é que Deus vai ouvir, né, as nossas preces? É porque a nossa prece, através do nosso pensamento, né, da nossa vontade, né, recebe uma impulsão que vai até o infinito e alcança os bons espíritos quando nós dirigimos aos bons espíritos ou não, né? Esse que é o detalhe, né? Quando a gente está, né, orando com o coração, com sentimento, né, nós alcançamos os bons espíritos. Mas quando nós não estamos nessa vibração, nessa sintonia, né, que o nosso coração está cheio de dor, de mágoa, de sentimentos negativos, as nossas orações não vão alcançar os bons espíritos, né? Então, a qualidade que nós já vimos lá atrás depende muito do que nós sentimos, de como é que nós estamos, né, emanando as nossas preces, né, de que forma, quais os sentimentos que estão, né, envolvidos naquela oração, para que justamente ela possa alcançar, né, os bons espíritos e a Deus. Bem, eu trouxe essas imagens para que a gente possa compreender melhor como é que se dá essa emissão, né, dessa energia que nós transmitimos através do nosso pensamento. Porque a gente precisa, né, perceber que às vezes nós temos uma dificuldade de orar porque nós queremos, né, falar, né, que a gente só consegue, né, na nossa cabeça às vezes um pouco atrapalhada, que nós só vamos conseguir orar se nós falarmos quando não é preciso, porque tudo começa no pensamento, depois é que vem para a fala, depois que vem para a ação. A gente começa pensando para depois agirmos. Então, como é que isso acontece, né? Eu trouxe essas imagens justamente para a gente mostrar que os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, né, que são, né, emitidas por nós e elas viajam o infinito, o universo todo, né? De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, né? Então ela tem uma viagem, né, indo para o infinito, né? A gente não sabe até onde alcança as nossas orações, os nossos pensamentos. É por isso que nós precisamos, né, tomar muito cuidado com o que nós pensamos, como é que nós estamos orando, né? O que é que nós estamos emitindo através do nosso pensamento, porque são ondas, né, que nós já vimos que, diferentes da onda do som, elas não estão circunscritas, né, elas se expandem, elas caminham até o infinito, né? Nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, principalmente nas nossas orações, né? Porque do jeito que nós oramos, né, nós podemos, em vez de receber ajuda, né, vamos só ser atrapalhados, né, porque nós não estamos sabendo, né, trabalhar com essas emissões, né, geradas pelo nosso pensamento. Então, eu coloquei essas imagens para a gente possa compreender. E eu trouxe, né, essa imagem aqui, na verdade é um filminho que eu vou passar para vocês, tomara que dê certo, né, sobre como é que nós estamos imersos nesse fluido, né, como é que nós, né, compreendemos melhor como é que nossos pensamentos, né, são, né, emanados, né, e transmitidos além da nossa imaginação, né, até o infinito. Então esse filme chama Contato com a Judy Foster, ele foi feito em 1997, se eu não estou enganada, é um filme de ficção científica, mas ele retrata um pouco da verdade, né? Ela é baseado numa cientista que ela tinha trabalhava lá nos Estados Unidos, né, com contatos com seres de outros planetas, né? E o livro, né, que foi baseado nesse filme, né, conta que ela tinha assim uma fixação, né, de fazer o contato, né? E segundo o livro, né, segundo a história que eu estava vendo, né, ela consegue a comunicação desse som emitido através dos aparelhos, né, que eles têm né, dos observatórios, né, que ela conseguiu, né, captar sons, né, de outras
galáxias, né, sabe lá de onde, né? Então, e esse filme mostra, eu achei muito interessante, eu gosto muito de trabalhar esse filme na evangelização, quando a gente vai trabalhar fluido, né? Porque como é que nós estamos imersos nesse fluido, porque a gente normalmente usa aquele exemplo do peixinho dentro do mar, né? Que ele não sabe que tem água em cima, tem água embaixo, tem água do lado, né? Então eu gosto muito desse filme para retratar o que nós estamos imersos, né? E que nós estamos agindo nesse fluido, né? Interagindo, né? É, é, perturbando ou equilibrando a ordem do universo, né? Através dos nossos pensamentos. Então eu vou só passar para vocês terem um pouquinho de noção de como é que nós estamos imersos nesse fluido, né? Aqui a Judy Forte, depois de uma experiência, né, que ela viajou numa nave e ela se encontra em determinado momento, num determinado local, que ela começa a capturar os vídeos. É bom que vocês assistam, né? Eu acho interessante porque ela está no lugar, né? Então, quando ela começa a perceber onde ela está, ela se vê, né, imersa dentro desse fluido, né? Eu achei muito bonita essa cena, né? Que para mim, né, eu queria compartilhar com vocês, me faz entender melhor como é que nós estamos imersos, né, dentro desse fluido, encarnados e desencarnados, né? Somos matéria, mas nós estamos dentro desse fluido. Tá vendo como ela toca ali? Ela está olhando, né? E tá vendo o movimento? Ela está dentro do fluido, né? Na experiência que eles fizeram, aí tem ficção científica, mas é como se nós estivéssemos ali, aqui imersos nesse fluido, né? Que tudo que nós fazemos, né? Quando ela toca, ela modifica, né? Assim acontece com os nossos pensamentos, né? Que através dos nossos pensamentos nós modificamos, né? Nós atrapalhamos, nós equilibramos, bem, dependendo muito dos sentimentos que vão através dos nossos pensamentos. Essa cena ela é muito importante dentro do filme, né, porque na comunicação, né, que ela faz, né, e da manifestação que ocorre desse ser do outro planeta que ela encontra, né, eles trazem da memória dela, né, o pai dela, que já tinha desencarnado, né, como forma de fazer essa comunicação. Você vê que o nosso pensamento, né, consegue plasmar, consegue idealizar, né, do que a gente quiser. Né? Então, aqui mostrando, né, ela imersa nesse fluido em que ela entra em contato com o pai dela, né, que já havia desencarnado, tá certo? Então, no slide anterior, nós vimos que nós estamos imersos nesse fluido, né?
que nós estamos ali interagindo, né? Nós não vemos, né? Assim como a gente não percebe o ar, nós não enxergamos o ar, a gente só vê a movimentação, nós estamos imersos nesse fluido, só para a gente poder compreender, né, quando nós pensamos, nós estamos emitindo ondas, como nessa gravura aqui. E essas ondas que são emitidas, né, elas normalmente são neutras, né? Esses fluidos que estamos imersos, né? Que quando nós pensamos, né, eles são neutros, né? Mas nós vamos dar, né, através do nosso pensamento, características definidas, né, através dos nossos pensamentos. Né? Porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas, né, através desse fluido, e esse fluido, dependendo do que nós estamos pensando, né, ele pode ter, né, outra característica. Por exemplo, né, quando ele diz fluidos bons são resultantes de pensamentos e sentimentos nobres, puros. Fluidos maus são resultantes de pensamentos e sentimentos inferiores, incorretos e impuros. Os fluidos iguais se combinam, os fluidos contrários se repelem, os fracos cedem aos mais fortes, os bons predominam sobre os maus. Os fluidos se reforçam em suas qualidades boas ou más pela reiteração do impulso correspondente que recebem do espírito. Então, o que nós pensamos, né, é que vai determinar, né, a ligação com os bons espíritos, com os maus espíritos. Esse pensamento é que vai determinar como é que serão os fluidos que nós estaremos envolvidos, né? Em que fluido nós estamos mergulhando vai depender do que nós estamos pensando. Olha só a responsabilidade do nosso pensamento. Olha o que compromisso nós temos na harmonia do universo, né, com os nossos pensamentos. Nós temos muita responsabilidade, porque é o pensamento que vai determinar, né, a qualidade dos fluidos. Né? Quando nós, imaginando que várias pessoas, né, estão pensando só coisas ruins, vocês imaginam a energia, né, esse fluido que essas pessoas estão envolvidas, né, quais as características, né, que essas pessoas estão emanando, estão recebendo. Né? Se a gente pudesse colocar em cores, né, a gente poderia distinguir, né, os bons pensamentos, os maus pensamentos. Né? Então, essa qualidade é importante, né, desses fluidos, porque ela se desenvolve através dos nossos pensamentos. Né? O que pensamos, nós estamos emanando. Né? Nós pensamos, depois agimos. Né? Tudo começa no pensamento. Então, precisamos ter muito cuidado, né, com o que nós pensamos por conta desses fluidos que nós geramos, né, que podem perturbar, né, o nosso lar, o nosso trabalho, né, onde nós estamos inseridos. Né? Por isso, o cuidado que devemos. Então, só para a gente concluir, né, sobre os fluidos, né, de como é que nós trabalhamos os fluidos através do nosso pensamento, né? Então, nós temos aqui que a ação dos espíritos sobre os fluidos é com o pensamento e a vontade que o espírito age sobre os fluidos. Ele dirige os fluidos, aglomera-se, se junta, dá-lhes forma, aparência, cor e pode mudar suas propriedades como os químicos fazem com a nossa matéria. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. A ação dos espíritos sobre os fluidos pode ser inconsciente, porque basta pensar e sentir algo para causar efeitos sobre eles, mas também pode o espírito agir conscientemente sobre os fluidos, sabendo o que realiza e como o fenômeno se processa. Então, olha só, é com esse pensamento que nós, né, criamos, né, que a gente está ali, né, emanando, né, e a vontade que nós, espíritos que somos, encarnados ou espíritos desencarnados, dão a forma. Né? Então, por que eu estou querendo, o que é que eu estou querendo dizer? Porque na nossa oração, né, quando nós invocamos a Deus, né, pela nossa prece, né, o nosso pensamento, né,
que dependendo do que nós estamos sentindo, né, ele vai ter uma forma, ele vai ter uma cor, uma aparência, né, porque nós damos forma, né, a esses fluidos através dos nossos pensamentos. Né? Vocês imaginam, né, várias pessoas, como no exemplo anterior, eram várias pessoas pensando negativo, e quando nós pensamos positivo, a pessoa, todo mundo reunido, orando em prece, né, pedindo a Deus, né, para que essa guerra termine, né, para que a gente possa trabalhar no bem, né, que a gente possa estar emanando boas energias para aquelas pessoas que estão sofrendo nas penitenciárias, nos hospitais. Imaginem, né, como nós estaremos trabalhando esses fluidos, né, em benefício daqueles que sofrem. Alguém pode dizer assim, mas a guerra é lá na Ucrânia, né? Nós estamos tão distantes, né? Só que a gente já viu aqui que o pensamento, né, ele é veloz, ele vai embora até o infinito instantaneamente. Pensou, né? Ele já emitiu ondas, já alcançou, né, o seu objetivo, já alcançou um ser encarnado, já alcançou um ser desencarnado. Pensou, já está acontecendo. Né? Então, se todos nós, né, podemos, né, temos essa força, né, temos esse potencial do bem, então vamos emanar bons pensamentos, vamos fazer orações, né, em prol de todos aqueles que sofrem, né, da harmonia, da paz. Né, se todos nós conseguimos sintonizar, que nem uma rádio, né, quando todos nós gostamos de uma certa determinada música, que só toca naquela emissora, o que, é que a gente faz? A gente só, né, coloca ali, quando liga o rádio, você vai direto lá naquela emissora, porque só toca as músicas que você gosta. Imagine nós, com o potencial que nós somos, com o conhecimento que nós temos, né? A gente pode, né, fazer muito mais pela harmonia, pela paz do universo, né? Porque ele diz assim, olha, pode ser inconsciente, porque basta pensar e sentir algo para causar efeito sobre eles. Né? Pensei no mal, já está acontecendo alguma coisa, já modifiquei os fluidos ao meu redor. Né? E conforme eu vou pensando, né, eu vou plasmando tal situação, né, de tal forma que acontece. Às vezes a gente diz, pô, mas a coisa estava pensando nisso, aconteceu. Né? É você plasmando, né, coisas boas ou coisas ruins. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E ele fala também desse inconsciente, pensou, já está acontecendo, do consciente, quando nós sabemos o que estamos fazendo. Sabemos que estamos cultivando, né, neste pensamento, bom ou não, né, quando nós agimos conscientemente. Olha só a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Né? Então, as nossas orações, né, pelo que a gente está trabalhando aqui, essa transmissão desse pensamento através dos fluidos, né, ela é muito, né, muito responsável, muito comprometida com o bem, né, porque a gente tem que estar consciente do que nós estamos agindo, nesse no todo, né? Nós estamos inseridos nesse fluido cósmico universal e essa interação não se dá, né, só eu aqui não, somos todos nós que através do que emanamos, através dos nossos pensamentos, somos afetados para o bem ou para o mal. Então, cuidado da nossa transmissão de pensamento, cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque ele é, né, uma corrente, né, como uma corrente fluídica, né, que alcança lugares, né, que a gente nem consegue imaginar. Por exemplo, né, eu estava estudando esse tema, né, que as horas, por exemplo, um exemplo bem clássico, né, que a gente utiliza muito, né, que a gente está muito perto, né, por exemplo, no livro Nosso Lar, né, quando o André Luiz estava no umbral, né, a mãe dele orava por ele, né, sempre estava ali orando, né, mas ele, por conta da sua condição, né, pelo seu padrão vibratório, ele não conseguia captar essas orações, né?
as outras pessoas, ou teve outros momentos, né, em que ele recebia orações, né, daquelas pessoas que ele ajudou, né, mas ele não percebia por conta das vibrações, né, onde ele estava, né, como ele estava naquele momento. A partir do momento que a gente expande, né, que a gente consegue compreender, né, essas emissões, né, que são dirigidas a nós através das orações, nos atingem, né, de uma forma muito legal, muito positiva, né, quando essas orações são vindas com muito amor. Né. No livro Memória de um Suicida, né, ali tem um momento que eles falam sobre as preces que são emanadas para aqueles espíritos que se suicidaram, né, que tiraram a sua própria vida, que estão ainda muito desorientados, né? Então, as preces que são dirigidas a ele, muitos, né, ainda no estado de perturbação, não conseguem captar essas mensagens, né, essas preces. Mas essas preces elas não se perdem, elas ficam armazenadas e quando eles estão em condições, eles recebem. Eles vão receber essas mensagens. Então é importante que as nossas orações, né, que a gente diz, ele não vai nem compreender, ele está tão distante, ele está ali, quando a gente tem um parente muito distante, ele não vai nem sentir, nem perceber. Sente sim, percebe sim. Nenhuma oração se perde, né? Nenhuma. Todas elas, né, para quem nós emitimos, para encarnado, para desencarnado, para espírito sofredor, para quem, né, que quer que seja, as nossas preces, quando elas são de coração, elas são emanadas de tal forma que pode não sentir naquele momento que ele está num grau de perturbação, logo após um desencarne, alguma coisa que esteja acontecendo que ainda não esteja bem trabalhado, mas ele vai receber essas emanações com certeza, né? Então, é importante que a gente possa desenvolver, né, essa capacidade de orar, né, não só pelos nossos, mas por todos os que sofrem. Né? A dona Ivone, por exemplo, conta, né, que o Dr. Bezerra dizia para ela, né, que ela tinha uma tarefa, né, uma das tarefas que ela tinha, né, era pegar o jornal, né, retirar todos aqueles que haviam desencarnado, principalmente os suicidas, né, e ela ali orava por eles, para eles poderem receber essa emanação de amor, né, através da oração, né, para que eles pudessem ter certeza que eles seriam amparados, né, pela Mãe Santíssima, né, e ela tinha esse compromisso, né, de estar ali resgatando esses irmãos sofredores através da oração. Divaldo também conta, né, eu assisti uma palestra dele que ele fala, né, que ele sempre faz isso, né, retira do jornal. Hoje em dia nem tem, né, eu acho que no jornal. Antigamente tinha aquelas pessoas que haviam desencarnado, falecidos, né, e ele pegava, tirava, né, e ele ficava ali registrando, né? Então muitos, como a dona Ivone, eles vinham, aqueles que já tinham condições, vinham até ela, né, até o Divaldo, e recebiam essas orações. Ela via esses irmãos ali recebendo as orações. Olha só, né, que bonito, né? Você orar, né, por aquele que você não conhece, que partiu de uma forma tão trágica, e ele está ali recebendo para que ele possa se harmonizar novamente. Né? Então, olha o poder do nosso pensamento, né? da nossa emanação de amor. Bem, e continuando, né, o item 11 do capítulo 27, Pedi obtereis, né, o item 11 nos fala que, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorre a sustentá-lhes suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, olha só esse item, né? Como ele é importante para nós, né? Porque
pela prece, né, a gente recebe auxílio dos bons espíritos quando nós estamos no momento, né, que estamos precisando de ajuda, que nós estamos caminhando, estamos passando por uma dificuldade, né, qualquer coisa que seja, que a gente está aflito, né, se a gente orar, né, a gente vai receber o auxílio, né. E ele dá um exemplo muito interessante, né, bem atual, né, para nós, né, que se eu tenho uma vida desregrada, né, se eu não cuido do meu corpo físico, né, e adoeço, né, e nessa doença, né, eu venho a sofrer muito, né, e depois eu reclamo que porque não consigo a cura, né, ele não está nos dizendo aqui que se eu tivesse orado lá atrás, né, por conta dessas minhas essas minhas imperfeições, né, desse mau cuidado, mau uso do meu corpo físico, né, através do cigarro, da bebida, do trabalho em excesso, dos maus pensamentos, né, de tudo que ocasiona uma doença, né, a gente poderia ter evitado se a gente tivesse feito uma prece pedindo aos nossos anjos de guarda, aos bons espíritos, que nos ajudasse, né, a não caminhar por aquela estrada, né? Emmanuel já nos diz no livro Consolador, já falei isso outra vez, né, que saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Então, se eu não cuido do meu corpo físico, eu vou adoecer, né? Se eu sou estressada, sou, né, ansiosa demais, não trabalho, né, esses sentimentos, né, que nos fazem adoecer, a alma e depois ao corpo físico, né, eu não posso depois reclamar, porque eu poderia receber ajuda se eu pedisse, né? Se eu tivesse fé, né? Pedir, oh, Senhor, me ajuda, eu não quero ir por essa estrada, né? Essa estrada não é boa, né? Eu sei que eu vou adoecer, mas não. Então, eu poderia muito bem receber todo esse auxílio se eu pudesse, né? Se eu tivesse, né, pedido aos nossos bons espíritos através da nossa prece, né? Pela prece fervorosa, né? Que eles vão nos ajudar. Né? Nós nunca estamos só. Né? No item 12 diz assim: se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria ou pelos seus excessos, vê capítulo 5, número 4, vê-se-á que a segunda em quantidade excede de muito a primeira. Né? Então, olha só, se nós temos, se nós estamos passando por dificuldades, né, na nossa vida, na doença, problemas no trabalho, né, qualquer dificuldade de qualquer ordem, né, nós temos que nos perguntar, né, por que eu estou passando por essa dificuldade? Né? O que me levou a essa dificuldade? Porque se a gente for analisar friamente, né, né, com a cabeça, né, chegasse a fazer aquela incursão interior, por que eu estou passando por isso? Né? Na maioria das vezes, nós vamos chegar à conclusão que a culpa foi minha, né? Pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. Né? Então, né, a gente sabe que algumas dores que nós temos que passar na nossa caminhada evolutiva, né, elas são decorrentes, algumas vezes, né, não vamos dizer muitas das vezes, porque às vezes isso acontece, por causa do nossa vida passada, né, do que já fizemos, né, que nós trazemos, né, moldado em nós, que nós precisamos justamente trabalhar, né, nas encarnações, justamente nossos erros do passado, mas que, se a gente analisar bem, o que nós estamos passando, que a gente tem mania de dizer, é karma, é do passado, estou passando por isso porque na outra encarnação eu fiz isso, aquilo, por isso que eu estou passando isso. Não, né? Se nós analisarmos bem, né, profundamente, né, nós vamos descobrir que a grande maioria dos problemas que passamos hoje são por conta do que fazemos hoje, né, do que estamos fazendo hoje. Né, e que a gente poderia evitar se nos momentos, né,
que a gente está meio atrapalhado, que a gente está querendo ir para o caminho equivocado, o caminho da porta larga, se a gente chegasse e fizesse aquela oração: Senhor, me ajuda a resistir às tentações, me mostra o caminho que eu devo seguir, né? Me livra desses pensamentos, me ajuda, né, a superar essa tentação. A gente né, de toda maneira a gente pode receber essa ajuda. Aí ele diz aqui: faz, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Então, nós temos, né, essas leis divinas, né, inscritas aqui, né, grafadas, né, na nossa consciência, no nosso coração. A nossa consciência, ela aponta os caminhos bons que estamos seguindo e aponta também os caminhos negativos que estamos seguindo. Né? Nós sabemos que quando nós infringimos as leis divinas, né, na mesma hora a gente sabe que, opa, pisei na bola. Entretanto, né, o que é que nós fazemos para evitar? Né? Nós sempre temos uma justificativa, um argumento, né? Quando, na verdade, se nós, no momento de escolhas, né, nós disséssemos a Deus: Senhor, me ajuda a seguir o melhor caminho para mim, que a tua vontade seja feita e não a minha, nós receberíamos o auxílio, com certeza, porque através dos nossos pensamentos, das nossas orações, dos nossos sentimentos, os bons espíritos sempre estarão ali para nos ajudar. Tenham certeza. E só terminando o item, ele diz assim também: se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer a vingança. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda a pressa lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização não pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos de nós do mau pensamento que nos pode causar danos. Eles em nada obstam no cumprimento dos desígnios de Deus, nem suspendem o curso da lei da natureza, apenas evitam que as infringamos depois do nosso livre-arbítrio. Então, aqui o que nós temos que ver é que os bons espíritos eles não vão dizer: olha, não faz isso, eles não vão retirar de nós, mas eles vão nos inspirar nas boas escolhas. Né? Sempre receberemos, né, a inspiração, né, das boas escolhas, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. É ele que nos dirige para o bom e para o mau caminho, mas essa decisão sempre é nossa. Mas nós seremos, de toda ordem, quando nós oramos, quando nós pedimos auxílio, nós seremos orientados de alguma forma para a boa escolha. Não? Isso é muito importante da gente saber que os bons espíritos não nos comandam, mas eles nos ajudam, né? Mas a escolha sempre será. E o item 13 nos diz assim, que ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nasce do sentimento da verdadeira piedade, do coração do egoísta, do que aquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade.
que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, fala de preferência daqueles cujo proceder sente-se a de ser mais agradável a Deus, porque são mais prontamente ouvidos. Então, o que nós precisamos compreender, quando ele está nos falando aqui, é que para que a gente possa receber os benefícios da prece, que a gente possa receber a intercessão por alguém que nós amamos, né? Por qualquer, né, sentimento, qualquer pessoa, encarnados ou desencarnados, nós precisamos ter bons sentimentos, né? Nós precisamos estar trabalhando no bem para que a gente possa ser atendido. Né? Se eu não tenho, né, se eu sou só palavras, né, de boa ação, que eu só falo, mas não ajo, né, Deus está vendo isso. Então, eu não vou ser atendido, porque eu não tenho no meu coração, né, bons sentimentos. Eu sou ainda um egoísta, né, eu só estou querendo ali fazer barganha, né, então não serei atendido. Então é importante que a gente possa trabalhar no bem, né, para que a gente possa receber os benefícios da prece. Né? Então, para a gente concluir, diz assim: o poder da prece está no pensamento. Independente da sua forma, das palavras utilizadas, no lugar e momento em que proferimos, os espíritos nos suprem a energia que porventura nos falte, para dar eficácia àquela, quando nos julgam merecedores dessa graça. Então é isso. Né? Bons sentimentos, boas ações, trabalho no bem, merecimento da ajuda dos bons espíritos através das nossas preces, dos nossos, né, louvores, dos nossos agradecimentos, né, dos nossos pedidos, porque sempre seremos atendidos, né, quando temos amor nas nossas orações. Né? Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva, né, nos toque, né, que possamos estar sempre com nossos pensamentos envolvidos em boas vibrações, em coisas boas, bons sentimentos, para que a gente possa receber os benefícios dos bons espíritos, que a gente possa contribuir pelos nossos irmãos sofredores, né, encarnados e desencarnados, para que eles possam receber, através das nossas orações, né, os benefícios do bons espíritos, a ajuda que tanto necessitam. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.